No comentário que fiz da reflexão do Evangelho do domingo passado, o quarto domingo da Quaresma, nós nos baseamos no Evangelho indicado, que é o de São João, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 42, ou todo o capítulo, com mais alguns versículos à frente. Não me referirei a todo o material deste Evangelho, porque já o ocupei na reflexão que vocês que se interessarem podem assistir o vídeo que está aqui no canal Cartas Proféticas, como também no canal Espiritualidade Profética, no Instagram e no grupo Espiritualidade Revolucionária no Facebook. Vocês podem assistir num desses lugares, preferencialmente aqui em nosso canal Cartas Proféticas. Agora, por tratar-se de um programa que trata da militância e da luta profética, entendendo a profecia não do modo equivocado com que muitas vezes se fala no conceito popular de profeta, de profecia, como adivinhação, projetista, aquele que projeta o futuro e tal. Bíblica e teologicamente, profecia não é nada disso, e esse é o caso aqui desse capítulo 9 de São João. Aqui narra aquela situação complexa envolvendo a cura do cego de nascença feita por Jesus. Sem entrar em detalhes, vocês podem ler esse texto e podem ver o comentário que fiz. Eu destaco aqui apenas um momento crucial da pós-cegueira, depois de curado por Jesus, quando o cego de nascença, que aqui não tem nome, porque muito simbolicamente este homem pode representar a todos nós, a humanidade inteira, ele, acossado pelos fariseus, chefes, donos, de certa forma, da sinagoga que ele frequentava, que a família dele frequentava, mãe, pai, familiares, e fizeram um verdadeiro interrogatório ao cego, acusando Jesus de pecador, porque curara num sábado. Não era um homem de Deus, como disseram os fariseus, segundo a narrativa desse capítulo em João. Ao que o cego respondeu: ele era um profeta, porque ninguém poderia me curar de uma cegueira de nascença se não fosse profeta. E há momentos jocosos do interrogatório e da verdadeira luta entre o cego, agora não mais cego, entre o mendigo não mais mendigo, e as instituições que se confrontavam com ele. Quando perguntaram, mas várias vezes o povo perguntou, as pessoas nas ruas perguntaram, mas aqui nesse interrogatório, nesse policialesco, nessa espécie de delegacia, na sinagoga, perguntaram para ele várias vezes, mas como é que foi que tu passaste a ver? Até que ele se irritou e disse: olha, vocês já me perguntaram isso, e eu já respondi. Vocês por acaso querem ser discípulos dele? E realizou um verdadeiro embate com os fariseus, que eram
foram duros no interrogatório. O ameaçaram de expulsão e depois acabaram por expulsá-lo da sinagoga, o que era coisa muito séria para um judeu, como era o caso do ex-mendigo e cego que se tinha como judeu. Frequentar a sinagoga era uma sobrevivência no sentido de pertencimento de quem integrava essa comunidade. E ele foi expulso. O que ele mais temia aconteceu. Mas o que chama atenção aqui para entendermos mais claramente o que é ser profeta, quando ele define Jesus como profeta, na verdade é a literatura joanina, é a reflexão teológica de São João, dizendo que Jesus era profeta. Jesus assumiu uma das forças da tradição mosaica, que era a profecia. Não foi somente uma afirmação fortuita do homem liberto da cegueira e da situação de mendicância, mas é uma afirmação teológica de fé, com todas as implicações na vida de Jesus, no ministério de Jesus e na vida desse homem. Quais eram? O próprio homem responde: se não fosse um profeta provindo de Deus, ele não faria o que fez. Se era pecador, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora vejo. É a noção de profecia. Profecia define o profeta, a profeta, como aquele, como aquela, que sob a força divina, do projeto divino, da mensagem divina, da proposta divina, é capaz de modificar as situações e as pessoas. E uma das modificações que a profecia, que o profeta Jesus fez, foi ver o homem. Os membros da sinagoga, os chefes da sinagoga, não viram o homem nem seu estado de mendicância, não se importaram com a sua cegueira, enquanto que o profeta Jesus viu o homem. Viu o homem para além da cegueira. Viu o ser humano, o homem para além da mendicância. E como profeta, ele se dirigiu ao homem e agiu sobre a vida do homem. É isso que a profecia faz. Ela percebe a realidade. Ela analisa a realidade. Ela faz o levantamento da realidade com todas as informações que Jesus tinha sobre o homem. Tanto que os discípulos perguntaram se aquilo significava um pecado dele ou pecado dos pais. Jesus disse nem uma coisa nem outra. Jesus conhecia o homem, se informou sobre o homem. Embora os discípulos tivessem informações, eram distorcidas e cravadas de preconceitos. Sobre o pecado que precedia o nascimento do homem, a concepção e gestação do homem, as informações de Jesus eram mais completas. É para que nele se realizem as obras de Deus. O profeta enxerga a realidade. E enxerga para agir. Não para fazer considerações teóricas, abstratas, dogmáticas, mas para agir, para intervir, como Jesus o fez. É isso que faz a profecia. Ela não permite que as pessoas continuem, após a percepção, após a intervenção, sob condições subhumanas como a mendicância e a cegueira, mas estende as mãos em ação. E outra coisa, finalmente, que a profecia
que o profeta Jesus realizou no homem, realiza na humanidade, é fazer com que as pessoas mesmas, objetos, alvos da ação profética que transforma, que faz superar a mendicância, o estado diminuído da mendicância, o estado marginal da delinquência, da mendicância, o estado escuro da cegueira, para uma posição agora de alguém que confronta, alguém que discute de igual para igual, alguém que denuncia. A profecia se estendeu ao homem e ele também assumiu a profecia. A profecia, da maneira séria com que João destaca em Jesus, não é privilégio de quem a exerce, mas é um compartilhamento para que as pessoas também se coloquem, se afirmem, confrontem a opressão, confrontem os juízos fáceis, as ameaças de expulsão, de expurgo e de marginalização. A profecia faz as pessoas assumirem a natureza de sujeitos de um processo novo de transformação nas suas vidas. Foi o que ocorreu com o homem. A profecia não é somente religiosidade. A profecia é ação política. A profecia não faz diferença entre todas as ações, inclusive políticas. Em tudo há a ação das obras de Deus na vida das pessoas e na vida da sociedade. Tanto que o homem que reconheceu Jesus um profeta e que assimilou o projeto da profecia, ao final do Evangelho, desse Evangelho, capítulo 9 de São João, conclui por ser discípulo de Jesus, por reconhecê-lo como Messias, por assumir o projeto messiânico de Jesus, que é um projeto também profético. Penso que esta é uma reflexão que nós precisamos fazer nesse momento do Brasil de tantos índices de religiosos, de frequentadores de igreja, de apóstolos, de pastores, de pastoras, de bispos, de bispas, de não sei o quê. Temos que fazer essa reflexão. Até que ponto nós realmente somos profetas do ponto de vista correto da definição? E não adivinhadores, não chutadores, sobretudo que humilhem as pessoas. Como se vê muitas vezes nas igrejas, os tais profetas que estendem os dedos, apontam os dedos para centenas, dezenas de pessoas, condenando-as a serem diminuídas, acusadas de serem pecadoras. Uma sociedade como a nossa, que se desmancha aos pedaços sob o capitalismo tão cruel, desumano, que mostra cada vez mais as suas garras, como ocorreu com a sinagoga, como ocorreu no tempo de Jesus, com os fariseus, com o Império Romano. Hoje, aqui entre nós, somos destroçados todos os dias e precisamos nos afirmar. É necessário que nos afirmemos como profetas, homens e mulheres, enfrentando os poderes da destruição, os poderes da morte, os poderes da eliminação, da exclusão, da indignação das pessoas. Pensemos nisto.
Tomemo-nos por esse projeto e voltaremos a nos encontrar no último programa nessa semana, que é a reflexão do Evangelho. Logo mais ou amanhã, sábado. Abraços proféticos e revolucionários.